A Bíblia que você tem em mãos está incompleta, não por acidente, mas por uma decisão deliberada que ecoa há milênios. Por que a teologia oficial lutou tanto para apagar um dos manuscritos mais influentes da história judaico-cristã? A resposta reside no conhecimento proibido que ele carrega. Este texto não fala apenas de um pecado original simples, mas de uma intervenção celestial maciça, a queda dos vigilantes. Anjos celestiais que desceram à terra e não apenas se misturaram com a humanidade, mas a corromperam ao ensinar segredos que deveriam permanecer no céu. Estamos falando da origem da guerra, da astrologia e da magia oculta, ensinamentos que condenaram a humanidade antes mesmo do dilúvio. O livro de Enoque é uma bomba relógio teológica, um relato detalhado que oferece uma cosmologia assustadora e visões apocalípticas que desafiam a própria fundação da fé. O medo da igreja primitiva não era da heresia, mas da verdade. A história da salvação é muito mais sombria e complexa do que nos foi permitido saber. Prepare-se para a revelação que ameaça reescrever a história. O livro de Enoque não é uma lenda esquecida, é a documentação de uma rebelião cósmica que redefiniu a história da humanidade. Para entender por que este texto foi arrancado do cânone, é preciso confrontar a verdadeira natureza dos vigilantes, ou Irem, como são chamados. Não eram meros anjos caídos que sucumbiram à tentação carnal. Eram engenheiros celestiais que cometeram o crime de transferir tecnologia divina para o plano terrestre, quebrando a barreira entre o sagrado e o profano. O livro dos vigilantes, a primeira e mais explosiva seção do manuscrito, detalha a descida de 200 seres celestiais ao Monte Hermon, um local que se tornou sinônimo de pacto proibido. Liderados por Semiasa e Azazel, estes seres não apenas se misturaram com as filhas dos homens, mas iniciaram um processo de corrupção sistêmica e acelerada. O pecado original, segundo Enoque, não foi um fruto mordido, mas um arsenal de conhecimento proibido entregue de bandeja à humanidade. Azazel, em particular, é retratado como o arquiteto da violência e da vaidade. Ele ensinou aos homens a arte da metalurgia, a forjar espadas, escudos e couraças, inaugurando a era da guerra organizada. Mas ele também ensinou às mulheres a arte da maquiagem, o uso de pedras preciosas e a criação de cosméticos, que Enoque via como uma perversão da beleza natural e um incentivo à luxúria e ao engano. A humanidade recebeu em um único pacote a capacidade de matar em massa e a obsessão pela superficialidade. Semiasa, por sua vez, ensinou a fitoterapia oculta, o corte de raízes e a magia. Estes ensinamentos, combinados com a miscigenação, geraram os Nefilim, uma raça de gigantes cuja violência e apetite insaciável consumiram os recursos da terra e oprimiram a humanidade. O dilúvio, neste contexto, não foi uma punição por um pecado moral abstrato, mas uma limpeza necessária para erradicar a contaminação genética e tecnológica que ameaçava destruir a ordem da criação. A intervenção divina foi uma resposta direta ao caos causado pela transferência de conhecimento proibido. A ameaça de Enoque, no entanto, vai além da narrativa da queda. O texto oferece uma cosmologia complexa e assustadora. O livro do Céu dos Céus, outra seção de Tal, mapeia os movimentos exatos dos corpos celestes, as órbitas do Sol e da Lua, e a estrutura do universo em detalhes que rivalizavam com a ciência da época. Este conhecimento, se disseminado, minaria a autoridade sacerdotal, que dependia da simplicidade e do mistério da criação. O livro de Enoque era, essencialmente, um manual de operação do cosmos que dava ao leitor acesso a segredos que a igreja primitiva desejava manter centralizados. A exclusão não foi um erro de catalogação, foi um ato de controle doutrinário para proteger a fundação da fé aceita, silenciando a prova de que a história da salvação é, de fato, muito mais sombria e complexa do que nos foi permitido saber. Este manuscrito sobreviveu integralmente apenas na Igreja Ortodoxa Etíope Teoarrido, onde é considerado canônico. Contudo, sua autenticidade histórica foi inegavelmente confirmada pela descoberta de múltiplos fragmentos entre os manuscritos do Mar Morto em Qumran, provando que ele era lido, reverenciado e considerado escritura sagrada por muitas comunidades judaicas nos séculos anteriores e durante a época de Jesus. Sua influência no Novo Testamento é inegável, com referências diretas em Judas e 2 Pedro. O medo da igreja não era da heresia de um texto novo, mas da verdade de um texto antigo que desestabilizava o dogma. O verdadeiro perigo do livro de Enoque não residia apenas na descrição da corrupção passada, mas na sua aterrorizante visão do futuro e na sua definição de quem seria o Messias. Esta seção do manuscrito, particularmente o livro das parábolas, é onde a bomba relógio teológica explode. Enoque introduz a figura do Filho do Homem e do Escolhido, de forma que desafia diretamente a cristologia primitiva.
Enquanto a teologia canônica constrói a figura messiânica a partir de profecias terrestres e linhagens humanas, Enoque apresenta o Messias como uma entidade pré-existente, oculta com Deus desde antes da criação do mundo. Ele é o juiz final, sentado no trono de glória, e não apenas um redentor nascido em Belém. Esta concepção de um Messias celestial e eterno que detém o poder de julgar tanto os anjos caídos quanto a humanidade era extremamente popular no judaísmo do Segundo Templo. O Novo Testamento, ao utilizar o termo Filho do Homem como título favorito de Jesus, está inegavelmente dialogando com a tradição enoquiana. O paradoxo é que a Igreja precisou adotar o título, mas suprimir a fonte original para controlar a interpretação. Se o Messias já estava plenamente descrito em um texto apócrifo, a autoridade da nova revelação ficava comprometida. Além da figura messiânica, Enoque detalha o destino dos vigilantes, oferecendo uma cosmologia de punição que moldou fundamentalmente as ideias judaico-cristãs sobre o inferno e o juízo final. O texto descreve o aprisionamento dos anjos rebeldes em um abismo desolado e ardente, um lugar de escuridão eterna e montanhas de fogo, que é a base conceitual para o Tártaro mencionado em 2 Pedro. Azazel, o anjo que ensinou a guerra e a vaidade, é amarrado em um deserto rochoso, aguardando o grande julgamento. Mas a corrupção não termina com o dilúvio. Enoque explica que os espíritos dos Nefilim, os gigantes mortos, não pereceram com seus corpos. Estes espíritos se tornaram os demônios que vagam pela terra, atormentando a humanidade até o dia do juízo final. O livro de Enoque, portanto, não apenas explica a origem do mal físico, armas, guerra, mas também a origem do mal espiritual e da possessão demoníaca. Ele oferece uma etiologia completa do mal que era muito mais satisfatória e complexa para os leitores da época do que a simples narrativa do Jardim do Éden. A exclusão final do texto do cânone foi um ato de autodefesa doutrinária. Permitir que Enoque permanecesse como escritura sagrada significaria validar uma cosmologia onde anjos caídos tinham mais responsabilidade pela miséria humana do que o pecado original de Adão e Eva. Significaria aceitar uma estrutura do universo e um Messias que rivalizavam com as doutrinas emergentes da Igreja. O conhecimento proibido de Enoque, ao mapear o cosmos, o juízo e a origem dos demônios, era um poder que a autoridade eclesiástica não podia permitir que estivesse nas mãos de todos. O livro de Enoque é, em essência, a história que a fé organizada precisou esquecer para poder se estabelecer. Ele permanece como um mapa não oficial para as sombras da história da salvação, provando que a complexidade do mal e a estrutura do julgamento divino são muito mais antigas e aterrorizantes do que a versão simplificada que nos foi legada. A exclusão do livro de Enoque não foi um acidente histórico, mas um corte cirúrgico na espinha dorsal da teologia. O que foi banido não foram apenas histórias de anjos caídos, mas uma estrutura completa de universo que rivalizava diretamente com a narrativa oficial. A Igreja primitiva precisava de uma fundação monolítica, e Enoque oferecia múltiplas portas de entrada para o mistério, cada uma delas ameaçando a autoridade central. Se o mal era primariamente causado pela intervenção celestial dos vigilantes e seus ensinamentos proibidos, a ênfase no pecado original de Adão e Eva, fundamental para a doutrina da redenção através de Cristo, perdia parte de sua força argumentativa. O custo dessa supressão foi a perda de uma etiologia do mal que era rica em detalhes e que respondia às perguntas mais profundas da humanidade sobre a dor e a corrupção. Perdemos a explicação clara e complexa de por que os demônios existem e por que a humanidade é atormentada por forças espirituais. O conceito de pecado original, embora central, tornou-se a única explicação, obscurecendo a intervenção celestial direta dos vigilantes e a contaminação do mundo por meio de seus filhos, os Nefilim. Enoque fornecia a complexidade que a fé organizada, em sua busca por uniformidade e controle, simplificou drasticamente. Ele detalhava os segredos do cosmos, a mecânica dos céus e a hierarquia angelical, conhecimento que, se mantido como escritura sagrada, teria transformado a astronomia e a cosmologia da Idade Média, mantendo-as intrinsecamente ligadas ao sagrado. A verdade final é que o livro de Enoque não desapareceu, ele foi absorvido e disfarçado. As referências veladas no Novo Testamento, a persistência da figura do Messias celestial e a descrição vívida do Tártaro em textos canônicos provam que o conhecimento proibido não morre, ele apenas se esconde nas sombras da história. A redescoberta dos fragmentos não é apenas um triunfo acadêmico, é a reabertura da caixa de Pandora que a autoridade eclesiástica tentou selar por séculos.
Ao confrontarmos Enoque, confrontamos a verdade de que a fé que conhecemos foi construída sobre escolhas políticas e teológicas, e não apenas sobre revelação pura e inquestionável. O legado final de Enoque é este. Ele nos força a perguntar o que mais foi esquecido, o que mais foi silenciado, e qual é o verdadeiro preço da uniformidade doutrinária. A bomba relógio teológica explodiu, e o eco da queda dos vigilantes ressoa até hoje, reescrevendo a origem do mal e o destino final do homem, provando que o conhecimento banido é muitas vezes o mais essencial. O mapa não oficial para as sombras da história da salvação está agora revelado. Para desvendar o próximo mistério dos anjos que corromperam a terra, curta e se inscreva no canal.